Brasil passa a fazer parte do Protocolo de Nagoya sobre Biodiversidade. Documento viabiliza a repartição justa dos benefícios dos recursos genéticos da biodiversidade, como plantas, animais e micro-organismos, e dos conhecimentos tradicionais associados. O Brasil depositou na Organização das Nações Unidas, ONU, a Carta de Ratificação do Protocolo de Nagoya, que regulamenta o acesso e a repartição de benefícios, monetários e não monetários, dos recursos genéticos da biodiversidade. De acordo com nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente, o documento assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi entregue nesta quinta, 4, à ONU. O protocolo é um acordo multilateral acessório à Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, elaborada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Ele foi concluído durante a 10ª Conferência das Partes da Convenção, COP10, em 2010, em Nagoya, no Japão, e assinado pelo Brasil no ano seguinte, em Nova York. Bem viver, saúde, casa, beleza, moda, turismo, gastronomia, artesanato. Clima. Brasil passa a fazer parte do Protocolo de Nagoya sobre Biodiversidade. Documento viabiliza a repartição justa dos benefícios dos recursos genéticos da biodiversidade, como plantas, animais e micro-organismos, e dos conhecimentos tradicionais associados. Divulgação Plan Verde. Protocolo regulamenta o acesso e a repartição de benefícios, monetários e não monetários, dos recursos genéticos da biodiversidade. Credit, divulgação Plan Verde por Jornal do Brasil publicado 05, Mar, 2021-1203. O Brasil depositou na Organização das Nações Unidas, ONU, a Carta de Ratificação do Protocolo de Nagoya, que regulamenta o acesso e a repartição de benefícios, monetários e não monetários, dos recursos genéticos da biodiversidade. De acordo com nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente, o documento assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi entregue nesta quinta, 4, à ONU. O protocolo é um acordo multilateral acessório à Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, elaborada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Ele foi concluído durante a 10ª Conferência das Partes da Convenção, COP10, em 2010, em Nagoya, no Japão, e assinado pelo Brasil no ano seguinte, em Nova York. Mais sobre o assunto. 5 de março de 21. Brasil passa a fazer parte do Protocolo de Nagoya sobre Biodiversidade. O documento tem por objetivo viabilizar a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos da biodiversidade, como plantas, animais e micro-organismos, e dos conhecimentos tradicionais a eles associados. O tratado abrange pontos como pagamento de royalties, estabelecimento de joint ventures, associação de empresas, financiamentos de pesquisa, compartilhamento de resultados e transferência de tecnologias e capacitação. Como é um tratado internacional, a entrada em vigor no Brasil dependia de aprovação do Congresso Nacional. Em agosto do ano passado, o documento foi então aprovado pela Câmara e pelo Senado e promulgado em decreto legislativo. A entrega da Carta de Ratificação encerra um processo de debates que se estendia há anos no âmbito do governo federal e do Poder Legislativo.
o engajamento do governo e o compromisso estabelecido entre representações do agronegócio e da área ambiental propiciaram a conclusão do processo de ratificação, diz nota conjunta. De acordo com o governo, o Brasil poderá participar das deliberações futuras no âmbito do protocolo, que ocorrerão já a partir da próxima Conferência das Partes da CDB, na qualidade de país que dispõe de legislação avançada sobre biodiversidade e repartição de benefícios e que conta com um setor agropecuário moderno, com inestimáveis recursos genéticos derivados de seu patrimônio ambiental. Para os ministérios, a adesão do país ao Protocolo de Nagoya contribuirá para trazer segurança jurídica aos usuários e fornecedores de material genético e poderá desempenhar papel importante no processo de valorização dos ativos ambientais brasileiros, sobretudo no âmbito do pagamento por serviços ambientais e no desenvolvimento da bioeconomia. O Brasil reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e seu engajamento com o sistema multilateral, ao mesmo tempo em que persegue sua autonomia tecnológica e econômica e o fortalecimento da soberania sobre os recursos naturais em seu território, finaliza a nota. Com a Agência Brasil. Nova superterra encontrada pode dar pistas sobre vida extraterrestre fora do sistema solar. Um novo exoplaneta detectado orbitando uma estrela relativamente perto do nosso sistema solar pode potencialmente ajudar a resolver enigmas sobre vida alienígena. Um exoplaneta com uma massa 2,8 maior do que a da Terra designado Gliese 486b, pode se tornar material ideal para estudo de pesquisadores na caça à vida extraterrestre, anunciaram cientistas em novo estudo publicado na revista Science. Classificado como superterra e localizado a cerca de 26,3 anos-luz de distância da Terra, o corpo celeste rochoso está entre os exoplanetas mais próximos de nosso planeta. Ele orbita uma estrela anã vermelha que é menor, mais fria e menos luminosa do que o Sol. Os autores da nova pesquisa acreditam que a superfície deste exoplaneta, quente e seco, seja insopitável, e com grande probabilidade, deve ser crivada de rios de lava correntes. No entanto, apesar de não estar na categoria de candidatos promissores como refúgio para a vida, sua proximidade da Terra e suas características físicas fazem do novo exoplaneta um objeto de estudo adequado para a solução desta questão, com a ajuda da próxima geração de telescópios terrestres e espaciais. Os estudos seguintes do Gliese 486b poderiam fornecer aos cientistas dados inestimáveis para decifrar atmosferas de outros exoplanetas fora do nosso sistema solar, incluindo os que podem abrigar vida extraterrestre. O exoplaneta deve ter precisa configuração física e orbital para ser apropriado à pesquisa atmosférica, disse o cientista planetário e um dos autores do estudo, Trifon Trifonov, do Instituto Max Planck de Astronomia da Alemanha. Gliese 486b é um planeta rochoso, que se acredita ter um núcleo metálico e uma órbita muito perto de sua estrela hospedeira. Adicionalmente, sugere-se que a superfície fortemente irradiada tenha uma temperatura de cerca de 430 graus Celsius. A gravidade da superfície do exoplaneta pode ser 70% mais forte do que a da Terra. Gliese 486b não pode ser habitável, pelo menos, não da maneira como habitamos aqui na Terra. O planeta possivelmente tem uma atmosfera tênue, se houver qualquer. Nossos modelos são consistentes com dois cenários, uma vez que a irradiação estelar tende a evaporar atmosferas, enquanto,
ao mesmo tempo, a gravidade planetária é firme demais para suportá-la, disse Trifonov. Segredos sobre a habitabilidade de um planeta podem ser revelados pela análise da composição química de sua atmosfera. Uma potencial indicação de vida pode ser a combinação de gases como oxigênio, dióxido de carbono e metano, como acontece em nosso planeta ou na atmosfera de exoplanetas semelhantes à Terra, como Gliese 486b, com a agência Sputnik Brasil. Papa Francisco inicia visita inédita ao Iraque. Na visita de 4 dias, o Papa se apresenta como peregrino da paz, numa tentativa de reconciliar o país afetado por anos de guerra e terrorismo. O Papa Francisco chegou hoje, 5, ao Iraque, na primeira viagem de um pontífice a um país muçulmano de maioria xiita. Na visita de 4 dias, o Papa se apresenta como peregrino da paz, numa tentativa de reconciliar o país afetado por anos de guerra e terrorismo. A agenda inclui encontros com a comunidade católica, cristãos de outras igrejas e confissões religiosas, líderes políticos e com o Ayatollah Ali Sistani, a maior autoridade xiita do país. Francisco vai passar por Bagdá, Najaf, Ur, a terra natal do patriarca Abraão, figura de referência para os judeus, cristãos e muçulmanos, Erbil, capital do Kurdistão iraquiano, Mossul e Karakosh. De acordo com dados da Ajuda para as Igrejas Necessitadas, nos 3 anos de guerra contra o Estado Islâmico, 34 igrejas foram totalmente destruídas e 132 foram incendiadas. Mais de 1.000 casas de cristãos também foram totalmente destruídas e 3.000 incendiadas, o que demonstra a perseguição à minoria cristã no país. Rock in Rio é adiado para setembro de 2022. Negociações com atrações estão em curso e algumas devem ser anunciadas este ano. O Rock in Rio, um dos principais festivais de música do mundo, adiou sua próxima edição, marcada para setembro e outubro deste ano, para setembro de 2022. O adiamento foi provocado pela pandemia de Covid-19. O Rock in Rio mobiliza pessoas dentro e fora da cidade do rock. Recebemos turistas de absolutamente todos os estados, além do Distrito Federal, e também de mais de 70 países. São 28.000 pessoas trabalhando para levar festa e alegria para as 700.000 pessoas que nos visitam. Vamos preservar vidas neste momento. Em setembro de 2022, estaremos juntos de novo e prontos para o melhor Rock in Rio de todos os tempos, quando vamos celebrar a paz e a vida, informou o presidente do Rock in Rio, Roberto Medina, em nota publicada no site do evento. A próxima edição do festival será realizada nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Segundo os organizadores, as negociações com as atrações estão em andamento e algumas já devem ser anunciadas no primeiro semestre deste ano. Com a Agência Brasil. Após recorde de mortes, Pazuello diz que governo não é máquina de fabricar soluções. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu que o Brasil está em um grave momento da pandemia. A declaração foi publicada nas redes sociais do Ministério da Saúde. Hoje é um dia difícil para todos os brasileiros. Atingimos um grave momento da pandemia, afirmou o ministro. Pazuello publicou o pronunciamento no mesmo dia em que o Brasil bateu o recorde de mortes, atingindo 1.910 óbitos em apenas 24 horas.
O ministro disse que o governo está trabalhando duro para vacinar a população, mas que não é máquina de fabricar soluções. A todos vocês, quero dizer que estamos trabalhando firmes para mudar esse quadro. Não somos uma máquina de fabricar soluções, mas somos seres humanos focados na resolução de problemas, disse. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve encontro com representantes da Pfizer e da Johnson & Johnson para fechar acordo e oferecer, a partir de maio, mais 138 milhões de doses de vacinas para imunizar a população brasileira. Saiba mais em http://gov.br/saúde. Pazuello, sem mencionar o número de mortos, pediu cuidados individuais para a população. Estamos trabalhando forte para que até o final desse ano, os maiores de 18 anos, que puderem ser vacinados, sejam vacinados. Enquanto isso, alertou sobre a importância de que todos mantenham os cuidados preventivos individuais para diminuir o risco de ficar doente, completou. O ministro citou as negociações para a compra de 138 milhões de doses das vacinas dos laboratórios Pfizer e Johnson & Johnson. Com a agência Sputnik Brasil. Butantan pede autorização para testar soro contra Covid-19 em humanos. Instituto espera que Anvisa autorize os testes na próxima semana. O Instituto Butantan encaminhou nesta semana à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pedido de autorização para testar um soro, desenvolvido pelo Instituto, em pacientes com Covid-19. De acordo com o Butantan, o soro, que é produzido em cavalos, pode ajudar a reduzir a letalidade e a gravidade da doença e aliviar o sistema de saúde. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que o estudo inicial seria feito com pacientes transplantados de rim do Hospital do Rim e pacientes com comorbidades do Hospital das Clínicas, na capital paulista. A Anvisa informou que já recebeu o pedido de autorização dos testes, que está em análise técnica, mas ressaltou que o Butantan ainda não entregou o dossiê específico de ensaio clínico, que contém o protocolo clínico do estudo a ser realizado. Segundo a Anvisa, o dossiê é o principal documento para a avaliação e é obrigatório. A expectativa do Butantan é que os testes sejam autorizados pela Anvisa na próxima semana. O soro está sendo testado em animais como coelhos e camundongos e já demonstrou que estes tiveram diminuição da carga viral e perfil inflamatório reduzido. Além disso, os animais apresentaram preservação da estrutura pulmonar. Os estudos clínicos estão sendo conduzidos pelo infectologista Esper Calais, da Universidade de São Paulo, e pelo nefrologista José Medina, que integram o Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. O soro foi produzido a partir da inoculação do vírus inativo em cavalos. O corpo dos animais reage ao micro-organismo e produz anticorpos para combater a infecção. Depois, o sangue dos equinos é coletado e esses anticorpos são isolados para que possam ser usados contra a doença. É esse produto que está sendo testado em roedores que foram inoculados previamente com coronavírus. Este soro, em testes pré-clínicos, demonstrou que é seguro e efetivo em 2 tipos de estudos animais, afirmou Dimas Covas. Com os resultados positivos em animais, agora os pesquisadores querem testá-lo em humanos. O objetivo é verificar a segurança e a eficácia do soro em pacientes já infectados com o novo coronavírus. 3.000 frascos de soro estão prontos para o início imediato dos testes em humanos.
Caso o soro apresente a eficácia esperada nos testes feitos em humanos, poderá ser usado para tratar pacientes que já estejam infectados e apresentem sintomas. Os animais que foram tratados tiveram o pulmão protegido, ou seja, não desenvolveram a forma fatal da infecção pelo coronavírus, mostrando que os resultados de estudos em animais são extremamente promissores. Esperamos que a mesma efetividade seja demonstrada agora nos estudos clínicos que poderão ser autorizados na próxima semana pela Anvisa, acrescentou Covas, com a Agência Brasil. Com esse ambiente de incerteza, de susto, será difícil o investimento crescer, diz economista-chefe do Itaú. Economista-chefe do Itaú Unibanco afirma que incerteza política ameaça PIB de 2% previsto para 2022, para este ano, projeta alta de 4%, número que pode ser prejudicado pelo desenrolar da pandemia. Pessimista em relação ao avanço das reformas econômicas, o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, diz também estar preocupado com as incertezas políticas, que ameaçam o crescimento do PIB. Se persistir esse ambiente de solavancos na gestão de empresas importantes, vai ser difícil a gente manter uma trajetória de crescimento do investimento. A gente, por hora, espera um crescimento em torno de 2% em 2022, mas ele pressupõe uma economia com um grau menor de incerteza do que a gente tem agora. Mesquita acrescenta que a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras foi um susto grande para o investidor. Quão relevante esse episódio vai se mostrar como divisor de águas, a história vai dizer. Mas os dados são incontroversos. Trincou um pouco o cristal. Apesar do ceticismo em relação aos próximos anos, Mesquita estava entre os menos pessimistas em 2020, apostando sempre em uma queda do PIB menos dramática que grande parte de seus concorrentes, que chegaram a prever retração entre 8% e 9%. Agora, para 2021, o economista projeta um crescimento de 4% no PIB. Pode parecer um número alto, mas, como ele estima que o carrego estatístico, quando a base de comparação, o resultado médio do PIB em 2020, é baixa, mas o ponto de partida é elevado por conta da recuperação no último semestre do ano, seja de 3,6%, o número projetado é bastante modesto. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista. Economia, balcão de emprego, negócios e marketing, marcas, agropecuária, automóveis, empreendedorismo, criptomoedas, imóveis. Com esse ambiente de incerteza, de susto, será difícil o investimento crescer, diz economista-chefe do Itaú. Economista-chefe do Itaú Unibanco afirma que incerteza política ameaça PIB de 2% previsto para 2022. Para este ano, projeta alta de 4%, número que pode ser prejudicado pelo desenrolar da pandemia. Foto, Infomoney. Mário Mesquita Credit, foto, Infomoney por Jornal do Brasil. Publicado 05, Mar, 2021-1303. Pessimista em relação ao avanço das reformas econômicas, o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, diz também estar preocupado com as incertezas políticas, que ameaçam o crescimento do PIB. Se persistir esse ambiente de solavancos na gestão de empresas importantes, vai ser difícil a gente manter uma trajetória de crescimento do investimento. A gente, por hora, espera um crescimento em torno de 2% em 2022,
mas ele pressupõe uma economia com um grau menor de incerteza do que a gente tem agora. Mesquita acrescenta que a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras foi um susto grande para o investidor. Quão relevante esse episódio vai se mostrar como divisor de águas, a história vai dizer. Mas os dados são incontroversos. Trincou um pouco o cristal. Apesar do ceticismo em relação aos próximos anos, Mesquita estava entre os menos pessimistas em 2020, apostando sempre em uma queda do PIB menos dramática que grande parte de seus concorrentes, que chegaram a prever retração entre 8% e 9%. Agora, para 2021, o economista projeta um crescimento de 4% no PIB. Pode parecer um número alto, mas, como ele estima que o carrego estatístico, quando a base de comparação, o resultado médio do PIB em 2020, é baixa, mas o ponto de partida é elevado por conta da recuperação no último semestre do ano, seja de 3,6%, o número projetado é bastante modesto. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista. Mais sobre o assunto, 5 de março de 21 Brasil passa a fazer parte do Protocolo de Nagoya sobre Biodiversidade 4 de março de 21 sobre privatizações por Jornal do Brasil 17 de fevereiro de 21 Economista, condicionar auxílio emergencial à PEC do Pacto Federativo é equivocado e ineficaz. O Itaú estava entre os menos pessimistas em 2020 nas projeções para o PIB, com queda sempre na casa dos 4%. Agora, também, projetando uma alta de 4%. A gravidade da pandemia não está se acentuando muito rapidamente para manter esse otimismo. Nosso indicador de atividade, que ajudou bastante a acertarmos o PIB do ano passado, não sentiu ainda alteração no ritmo da economia. Esse indicador foi calibrado para equivaler a 100 no pré-pandemia e está rodando há vários meses em torno de 90. Não está crescendo, mas não está caindo. Ainda não captamos o efeito da nova rodada de lockdown. Esses lockdowns estão acontecendo praticamente no mesmo período do ano passado. Então, há um viés de baixa para o PIB do segundo trimestre. Olhando o ano, estimamos que o carrego estatístico para o PIB de 2021 é de 3,6%. Como a gente prevê alta de 4%, isso significa que o crescimento é bem modesto. O risco negativo dos 4% é a pandemia. Se tivermos um impacto que seja metade do da primeira onda, e supondo que o lockdown dure 2 meses, o PIB deve crescer 0,5% no primeiro trimestre e cair 0,4% no segundo trimestre. Se o lockdown for mais longo, até maio, aí cairia 0,7% no segundo. Mas vamos ter uma ideia mais clara do efeito do distanciamento social daqui a umas 2 ou 3 semanas. O SR tem mostrado preocupação com a alta da inflação, que demandaria também um aumento da taxa de juros para 5% até o fim deste ano. Essa alta no juro não teria impacto negativo na atividade econômica, já fraca. Nós projetávamos 5%, na taxa Selic, para o fim de 2022, mas antecipamos para este ano. Só para citar um número, no fim do ano passado, esperávamos que o IPCA tivesse uma inflação de 0,7% no primeiro trimestre, mas será, o dobro disso. Esperamos que a inflação atinja um pico, no conceito interanual, de 7,3% em meados deste ano.
A gente fala muito que a economia está operando com uma ociosidade grande. Isso é verdade, se você olhar para o mercado de trabalho. A situação é diferente no mercado de bens. Montadoras estão parando a produção por falta de insumo. Tem pressões inflacionárias no setor industrial. Tem uma inflação carregada e isso implica no risco de as expectativas desancorarem. Por isso, achamos que o Banco Central deve agir para reforçar essa ancoragem. Isso, a alta da taxa de juros, deve ter algum efeito sobre a atividade econômica. No entanto, em geral, esse efeito se materializa com 2 ou 3 trimestres de defasagem. Portanto, vemos bater mais no fim deste ano ou no começo do próximo. Por outro lado, no curto prazo, terá uma nova rodada de auxílio emergencial. Com isso, o consumo tem algum amparo. Auxílio e pandemia serão mais relevantes para determinar o PIB neste ano do que os efeitos da política monetária, alta ou redução dos juros. Política monetária é um tema mais para o ano que vem. O governo quer que o auxílio emergencial custe entre 30 bilhões de reais e 40 bilhões de reais. Como o SR avalia o impacto na situação fiscal do país? Ainda esperamos que tenha uma redução da dívida neste ano, porque o déficit primário, resultado primário é a diferença entre os gastos e as receitas do governo, excluindo o pagamento dos juros da dívida pública, vai cair muito na comparação com o do ano passado. O PIB nominal vai crescer e também ajudar. O juro baixo tem um efeito de defasagem na dívida. Então, a dívida deve cair, ainda que não de forma expressiva. O mercado financeiro está instável nos últimos dias, muito por conta da intervenção do governo na Petrobras, do descontrole da pandemia e do atraso na vacinação. Ainda que a dívida caia e que a PEC do auxílio emergencial tenha sido aprovada no Senado, o país passa por uma crise de confiança. Esse é o ponto crítico. Desde o fim do ano passado, os economistas vêm ressaltando a importância de se conter a pandemia. Do ponto de vista humanitário, é óbvio, mas, além disso, também do ponto de vista econômico. Não tem recuperação consistente sem superar a pandemia. Vacina virou um instrumento poderoso de política econômica, porque ela permite a recuperação de setores importantes da atividade, como serviços, que emprega muita gente. Esse é o principal fator de risco. O risco fiscal deriva, no curto prazo, do risco da pandemia. Não teríamos uma nova rodada de auxílio emergencial se a pandemia tivesse seguido uma trajetória declinante. Não há dúvida de que o episódio Petrobras preocupou os investidores. Por exemplo, o fluxo de capital estrangeiro para a bolsa vinha em recuperação, mas, depois desse episódio, começou a se reverter. Foi um susto grande. Uma vez que o investidor fica assustado, ele demora para se acalmar. Não é a primeira vez que a gente tem interferência do governo na Petrobras. Governos de diferentes orientações ideológicas já fizeram isso, mas, quando acontece, e da forma como aconteceu, surpreendendo o mercado, tem uma reação natural dos investidores de ficarem mais retraídos, de quererem entender melhor qual é a direção da política econômica. Não dá para dizer que foi um episódio irrelevante. Foi relevante, sim. Quão relevante ele vai se mostrar como divisor de águas, a história vai dizer. Mas os dados são incontroversos. Trincou um pouco o cristal. Este ano,
nós passamos uma reforma importante que estava sendo discutida havia anos, da autonomia do Banco Central. A equipe econômica aparentemente evitou uma solução que implicasse em menos responsabilidade fiscal para a questão do auxílio emergencial, com a PEC aprovada no Senado nesta quinta-feira, 4. Tem ainda a parte da Câmara. Se isso vai se traduzir em um progresso mais acelerado na agenda de reformas, não sei. O tempo vai passando. Ano que vem tem eleição presidencial. A janela que temos para aprovar reformas vai ser exígua. Em meados do ano, talvez estejamos discutindo como viabilizar um aumento permanente do Bolsa Família, e não reforma tributária. Realmente, tenho dúvidas. Não sou muito otimista quanto à trajetória de reformas olhando os próximos 18 meses. O calendário ficou apertado. Uma coisa que está acontecendo positivamente é que o investimento vem crescendo. Teve 2 trimestres consecutivos de alta. Agora, um crescimento razoável não vai se manter em um ambiente de grande incerteza. Vamos resolver a incerteza fiscal. Depois, a reforma tributária. As minhas dúvidas para 2022 são essas. Se persistir esse ambiente de incerteza, de susto, solavancos na gestão de empresas importantes, vai ser difícil manter uma trajetória de crescimento do investimento. O próprio consumo pode acabar sendo afetado. Por ora, nós esperamos um crescimento em torno de 2% em 2022, mas ele pressupõe uma economia com um grau menor de incerteza do que a gente tem agora. Economia, balcão de emprego, negócios e marketing, marcas, agropecuária, automóveis, empreendedorismo, criptomoedas, imóveis. Com esse ambiente de incerteza, de susto, será difícil o investimento crescer, diz economista-chefe do Itaú. Economista-chefe do Itaú Unibanco afirma que incerteza política ameaça PIB de 2% previsto para 2022. Para este ano, projeta alta de 4%, número que pode ser prejudicado pelo desenrolar da pandemia. Foto, Infomoney. Mário Mesquita Credit, foto, Infomoney por Jornal do Brasil. Publicado 05, Mar, 2021-1303. Pessimista em relação ao avanço das reformas econômicas, o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, diz também estar preocupado com as incertezas políticas, que ameaçam o crescimento do PIB. Se persistir esse ambiente de solavancos na gestão de empresas importantes, vai ser difícil a gente manter uma trajetória de crescimento do investimento. A gente, por ora, espera um crescimento em torno de 2% em 2022. Mas ele pressupõe uma economia com um grau menor de incerteza do que a gente tem agora. Mesquita acrescenta que a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras foi um susto grande para o investidor. Quão relevante esse episódio vai se mostrar como divisor de águas, a história vai dizer. Mas os dados são incontroversos. Trincou um pouco o cristal. Apesar do ceticismo em relação aos próximos anos, Mesquita estava entre os menos pessimistas em 2020, apostando sempre em uma queda do PIB menos dramática que grande parte de seus concorrentes, que chegaram a prever retração entre 8% e 9%. Agora, para 2021, o economista projeta um crescimento de 4% no PIB. Pode parecer um número alto, mas, como ele estima que o carrego estatístico, quando a base de comparação, o resultado médio do PIB em 2020,
é baixa, mas o ponto de partida é elevado por conta da recuperação no último semestre do ano, seja de 3,6%, o número projetado é bastante modesto. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista. Mais sobre o assunto. 5 de março de 21 Brasil passa a fazer parte do Protocolo de Nagoya sobre Biodiversidade. 4 de março de 21 sobre privatizações por Jornal do Brasil. 17 de fevereiro de 21 Economista, condicionar auxílio emergencial à PEC do Pacto Federativo é equivocado e ineficaz. O Itaú estava entre os menos pessimistas em 2020 nas projeções para o PIB, com queda sempre na casa dos 4%. Agora, também, projetando uma alta de 4%. A gravidade da pandemia não está se acentuando muito rapidamente para manter esse otimismo. Nosso indicador de atividade, que ajudou bastante a acertarmos o PIB do ano passado, não sentiu ainda alteração no ritmo da economia. Esse indicador foi calibrado para equivaler a 100 no pré-pandemia e está rodando há vários meses em torno de 90. Não está crescendo, mas não está caindo. Ainda não captamos o efeito da nova rodada de lockdown. Esses lockdowns estão acontecendo praticamente no mesmo período do ano passado. Então, há um viés de baixa para o PIB do segundo trimestre. Olhando o ano, estimamos que o carrego estatístico para o PIB de 2021 é de 3,6%. Como a gente prevê alta de 4%, isso significa que o crescimento é bem modesto. O risco negativo dos 4% é a pandemia. Se tivermos um impacto que seja metade do da primeira onda, e supondo que o lockdown dure 2 meses, o PIB deve crescer 0,5% no primeiro trimestre e cair 0,4% no segundo trimestre. Se o lockdown for mais longo, até maio, aí cairia 0,7% no segundo. Mas vamos ter uma ideia mais clara do efeito do distanciamento social daqui a umas 2 ou 3 semanas. O ISR tem mostrado preocupação com a alta da inflação, que demandaria também um aumento da taxa de juros para 5% até o fim deste ano. Essa alta no juro não teria impacto negativo na atividade econômica, já fraca. Nós projetávamos 5%, na taxa Selic, para o fim de 2022, mas antecipamos para este ano. Só para citar um número, no fim do ano passado, esperávamos que o IPCA tivesse uma inflação de 0,7% no primeiro trimestre, mas será, o dobro disso. Esperamos que a inflação atinja um pico, no conceito interanual, de 7,3% em meados deste ano. A gente fala muito que a economia está operando com uma ociosidade grande. Isso é verdade, se você olhar para o mercado de trabalho. A situação é diferente no mercado de bens. Montadoras estão parando a produção por falta de insumo. Tem pressões inflacionárias no setor industrial. Tem uma inflação carregada e isso implica no risco de as expectativas desancorarem. Por isso, achamos que o Banco Central deve agir para reforçar essa ancoragem. Isso, a alta da taxa de juros, deve ter algum efeito sobre a atividade econômica. No entanto, em geral, esse efeito se materializa com 2 ou 3 trimestres de defasagem. Portanto, vemos bater mais no fim deste ano ou no começo do próximo. Por outro lado, no curto prazo, terá uma nova rodada de auxílio emergencial. Com isso, o consumo tem algum amparo.
Auxílio e pandemia serão mais relevantes para determinar o PIB neste ano do que os efeitos da política monetária, alta ou redução dos juros. Política monetária é um tema mais para o ano que vem. O governo quer que o auxílio emergencial custe entre 30 bilhões de reais e 40 bilhões de reais. Como o SR avalia o impacto na situação fiscal do país? Ainda esperamos que tenha uma redução da dívida neste ano, porque o déficit primário, resultado primário é a diferença entre os gastos e as receitas do governo, excluindo o pagamento dos juros da dívida pública, vai cair muito na comparação com o do ano passado. O PIB nominal vai crescer e também ajudar. O juro baixo tem um efeito de defasagem na dívida. Então, a dívida deve cair, ainda que não de forma expressiva. The Daily Poster. A mudança climática já afeta os gastos do consumidor. The Daily Poster. PIB cai 4,1% em 2020 e fecha o ano em 7,4 trilhões de reais. The Daily Poster. Os 456 anos do Rio de Janeiro. O mercado financeiro está instável nos últimos dias, muito por conta da intervenção do governo na Petrobras, do descontrole da pandemia e do atraso na vacinação. Ainda que a dívida caia e que a PEC do auxílio emergencial tenha sido aprovada no Senado, o país passa por uma crise de confiança. Esse é o ponto crítico. Desde o fim do ano passado, os economistas vêm ressaltando a importância de se conter a pandemia. Do ponto de vista humanitário, é óbvio, mas, além disso, também do ponto de vista econômico. Não tem recuperação consistente sem superar a pandemia. Vacina virou um instrumento poderoso de política econômica, porque ela permite a recuperação de setores importantes da atividade, como serviços, que emprega muita gente. Esse é o principal fator de risco. O risco fiscal deriva, no curto prazo, do risco da pandemia. Não teríamos uma nova rodada de auxílio emergencial se a pandemia tivesse seguido uma trajetória declinante. Não há dúvida de que o episódio Petrobras preocupou os investidores. Por exemplo, o fluxo de capital estrangeiro para a bolsa vinha em recuperação, mas, depois desse episódio, começou a se reverter. Foi um susto grande. Uma vez que o investidor fica assustado, ele demora para se acalmar. Não é a primeira vez que a gente tem interferência do governo na Petrobras. Governos de diferentes orientações ideológicas já fizeram isso, mas, quando acontece, e da forma como aconteceu, surpreendendo o mercado, tem uma reação natural dos investidores de ficarem mais retraídos, de quererem entender melhor qual é a direção da política econômica. Não dá para dizer que foi um episódio irrelevante. Foi relevante, sim. Quão relevante ele vai se mostrar como divisor de águas, a história vai dizer. Mas os dados são incontroversos. Trincou um pouco o cristal. Este ano, nós passamos uma reforma importante que estava sendo discutida havia anos, da autonomia do Banco Central. A equipe econômica aparentemente evitou uma solução que implicasse em menos responsabilidade fiscal para a questão do auxílio emergencial, com a PEC aprovada no Senado nesta quinta-feira, 4. Tem ainda a parte da Câmara. Se isso vai se traduzir em um progresso mais acelerado na agenda de reformas, não sei. O tempo vai passando. Ano que vem tem eleição presidencial. A janela que temos para aprovar reformas vai ser exígua. Em meados do ano,
talvez estejamos discutindo como viabilizar um aumento permanente do Bolsa Família, e não reforma tributária. Realmente, tenho dúvidas. Não sou muito otimista quanto à trajetória de reformas olhando os próximos 18 meses. O calendário ficou apertado. Uma coisa que está acontecendo positivamente é que o investimento vem crescendo. Teve 2 trimestres consecutivos de alta. Agora, um crescimento razoável não vai se manter em um ambiente de grande incerteza. Vamos resolver a incerteza fiscal. Depois, a reforma tributária. As minhas dúvidas para 2022 são essas. Se persistir esse ambiente de incerteza, de susto, solavancos na gestão de empresas importantes, vai ser difícil manter uma trajetória de crescimento do investimento. O próprio consumo pode acabar sendo afetado. Por ora, nós esperamos um crescimento em torno de 2% em 2022, mas ele pressupõe uma economia com um grau menor de incerteza do que a gente tem agora. 2022 é eleição, mas sem pandemia, esperamos. Se eu estiver errado e tivermos um progresso grande na agenda de reformas neste ano, o ambiente melhora. É porque nós estamos esperando as reformas acelerarem já há tanto tempo no Brasil. É uma coisa que passa por vários governos. A frustração com a agenda de reformas não é de agora. A falta de progresso agora é frustrante, mas a frustração vem de muito tempo. Em algum momento, tínhamos de refletir se estamos contentes com o Brasil, com as instituições econômicas do jeito que são e que têm contribuído para esse crescimento muito ruim. Se o Brasil não quiser mudar, não quiser se tornar uma economia mais aberta, onde vários setores são mais expostos à competição, não quiser melhorar a formação de sua mão de obra, a qualidade da educação, vai ser difícil que comece a crescer mais. Agência Estado. Covid-19, Colômbia barra avião da seleção brasileira para jogo das eliminatórias sul-americanas. Fernando Ruiz, ministro da Saúde colombiano, considerou o risco da disseminação do vírus, pois estudos sobre a variante brasileira mostram que ela é 5 vezes mais contagiosa. O ministro da Saúde da Colômbia descartou nesta sexta-feira, 5, a possibilidade de autorizar a entrada de um voo fretado com a seleção brasileira de futebol para a disputa de uma partida das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022 contra o time da casa. O confronto está programado para o dia 26 de março no Estádio Metropolitano da cidade caribenha de Barranquilla. Esportes Covid-19, Colômbia barra avião da seleção brasileira para jogo das eliminatórias sul-americanas. Fernando Ruiz, ministro da Saúde colombiano, considerou o risco da disseminação do vírus, pois estudos sobre a variante brasileira mostram que ela é 5 vezes mais contagiosa. Fernando Ruiz, ministro da Saúde, considerou o risco da disseminação da Covid-19, pois estudos sobre a variante brasileira mostram que ela é 5 vezes mais contagiosa. Credit. Por Jornal do Brasil publicado 05, Mar, 2021-1803. O ministro da Saúde da Colômbia descartou nesta sexta-feira, 5, a possibilidade de autorizar a entrada de um voo fretado com a seleção brasileira de futebol para a disputa de uma partida das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022 contra o time da casa. O confronto está programado para o dia 26 de março no Estádio Metropolitano da cidade caribenha de Barranquilla.
Mais sobre o assunto, 5 de março de 21 Cinema, Urso de Ouro vai para a Romênia 3 de março de 21 O Bom Cinema que vem da Romênia 2 de março de 21 Berlinale dá partida à sua 71ª edição hoje veria como muito difícil a entrada de qualquer voo do Brasil, não teria como justificar a entrada de um voo fretado diante de outras populações, não teria como apresentá-lo, disse o ministro da Saúde, Fernando Ruiz, em um comunicado. A posição da Colômbia se soma às dificuldades que as seleções sul-americanas já enfrentam devido às dúvidas de que os clubes europeus deixarão seus jogadores desta região viajarem para as próximas rodadas das eliminatórias por causa da preocupação com a pandemia e as restrições de quarentena. A Colômbia suspendeu os voos de passageiros de ir para o Brasil no final de janeiro como medida de precaução contra o contágio de uma variante da Covid-19 detectada no país mais povoado da América do Sul. Ruiz garantiu que os últimos estudos sobre a variante brasileira mostram que ela é 5 vezes mais contagiosa e que, como uma fração considerável da população ainda está suscetível nas cidades da Colômbia, é um risco lidar com voos de ir para o Brasil, com a Agência Brasil.